Olá pessoal, vamos começar mais um quadro sobre as curiosidades da rota. E para iniciar, gostaria de lembrar a todos que no próximo dia 10/7 irei sortear 2 boinas oficiais, que foram usadas pelos atores policiais do filme Rota Comando. E para você participar é muito simples, basta seguir o meu Instagram oficial, @diretoreliajúnior, e enviar uma mensagem de texto no WhatsApp da produtora, no DDD 11 99192 6035, com o seu nome e o seu e-mail. O sorteio será realizado no dia 10/7 às 20 horas em uma live no meu canal do YouTube Elia Júnior. Boa sorte a todos! A Riri Souza gostaria de saber se eu já presenciei alguma situação que fizeram os policiais de rota perderem a paciência. Riris, eu já participei de algumas situações onde foi utilizado o uso da força necessária, que é o emprego da força no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. A maioria dos criminosos, quando são abordados, já sabem como funciona, principalmente aqueles que já passaram pelo sistema prisional. E como é de conhecimento deles, a rota não tem muita conversa. Normalmente o desfecho de uma situação é o próprio criminoso que escolhe. Sendo assim, é muito difícil os policiais de rota perderem a paciência. Luiz Carlos, qual dia e horário que podemos conhecer esta família Tobias de Aguiar, a qual temos orgulho, dignidade e honra de conhecer? Luiz Carlos, tudo bem? Normalmente as visitas acontecem às sextas-feiras, mas em virtude da pandemia estão suspensas todas as visitas na rota. Mas assim que normalizar, eu estarei comunicando a todos através dos meus vídeos e no meu Instagram oficial, Diretor Elia Júnior. Jenny Leal. Oi Elias, em viaturas de rota, fazendo as rondas por São Paulo, nunca vi policiais femininas. Por quê? Jenny, a rota ela foi criada em 1970 e nessa época não existiam policiais femininas na PM. Com o passar do tempo, a rota foi criando uma mística e uma doutrina na sua atividade. E as policiais femininas só chegaram na Polícia Militar em 1986, 16 anos depois, para atuar nas unidades do trânsito. E na área do choque, na qual pertence a rota, somente nos anos 90. E como a rota é um batalhão muito disputado por policiais do estado todo, e os policiais que estão lá não vão embora, sobram poucas vagas para os novos candidatos. E os que chegam passam por um rigoroso teste de aptidão. Além disso, envolve outras situações. Por exemplo, o batalhão ele é um patrimônio histórico de São Paulo e não pode ser modificado. Sendo assim, fica mais difícil a criação de um novo alojamento feminino. E o espaço que já existe é pequeno para as 4 companhias de rota. Lembrando que na rota tem policiais femininas, desempenham um importante trabalho, mas na parte interna do batalhão. Jonathan Pires, bom dia. Gostaria de saber um pouco da história do batalhão da rota, o interior do prédio e qual a inspiração da rota ser o que ela é hoje. Tenha um excelente final de semana. Abraços. Jonathan, um grande abraço a você também. Na próxima semana estarei editando um vídeo fazendo uma simulação do passeio cultural para que todos conheçam um pouco desse importante batalhão. Eu sei que muitas pessoas que acompanham o nosso canal são de vários estados e até de outros países, o que dificulta a visitação. Então eu acredito que até o final da próxima semana já estará disponível um vídeo aqui no nosso canal com esse tour no batalhão. Vinícius Silva. Gostaria de saber o que vocês fazem com as armas presas dos bandidos. Vinícius, toda vez que acontece uma ocorrência policial, onde a rota ou as outras unidades de polícia prendem um indivíduo armado, ele e as armas são apresentados no distrito policial da área, ou seja, na delegacia mais próxima daquele local. As armas e os pertences de uma vítima são fundamentais para a prisão do criminoso. Luciano Juarez. Bom dia, diretor. A minha dúvida é, existe um padrão de abordagem da rota ou muda conforme a situação da ocorrência? Luciano, as abordagens de rota visam em primeiro lugar a segurança dos policiais e de todas as pessoas envolvidas. E existe um padrão,
mas pode ser mudado de acordo com a necessidade do momento. A Polícia Militar, ela tem um conjunto de regras para cada situação, o que é chamado de POP, Procedimento Operacional Padrão. E na rota não é diferente. Além de ter o POP, ela tem que ter um preparo diferenciado para atuar em situações de alta complexidade e alto risco. E lá, os policiais levam isso muito a sério, porque nenhuma ocorrência é igual à outra. É por isso que os policiais de rota treinam diariamente, visando as mais diversas situações. Breno Henrique, bom dia, Dr. Elias Júnior. Gostaria de saber se para fazer parte do batalhão e usar esse braçal maravilhoso, quantos anos de PM ele tem que ter? Tem que ser convidado ou se inscrever? E continuo parabenizando o trabalho do senhor e dos Mikes. Estão de parabéns pelo excelente trabalho para o estado de São Paulo. Breno, obrigado pelo doutor e agradeço pelos parabéns. Para fazer parte da rota, o policial tem que ter pelo menos 2 anos na corporação e ele tem que ser voluntário. É muito difícil um policial ser convidado, mesmo que ele seja um excelente policial no patrulhamento territorial, porque na rota o serviço é muito diferente. Mas vamos lá. O primeiro passo é o policial se inscrever naquela unidade, esperar ser chamado para uma entrevista, e isso pode demorar de meses até anos. Esta entrevista será feita por uma comissão composta por um capitão, um tenente, um subtenente, um sargento, um cabo e um soldado. E serão abordados vários temas relacionados à atividade de rota, para saber se o candidato tem perfil ou não para ser um rotariano. Depois disso, será realizada uma nova pesquisa social pelo Serviço de Inteligência da Rota. E dando tudo certo, ele será chamado para iniciar o estágio, que pode demorar em média de 3 a 6 meses. E sendo aprovado, em uma solenidade ele receberá o tão almejado braçal de rota. Silvia Alves, bom dia, tudo bem? Minha dúvida seria, quando uma pessoa liga no 190 por conta de alguma situação, por que muitos casos são as convencionais ao invés da rota? A rota atua apenas em casos super graves? Oi Silvia, tudo bem, graças a Deus. Eu vou dar uma explicação, a grosso modo, de como são distribuídas as ocorrências pelo Copom, o número 190. A cada 4 ou 5 bairros existe um batalhão da Polícia Militar na cidade de São Paulo, que é dividido em média em 4 companhias, que teoricamente são unidades com X números de policiais para cada bairro. Essas companhias atendem todos os tipos de ocorrência daquela região. Por esse motivo, quando um cidadão liga no número 190, ele é atendido por essas viaturas e não pela rota. No caso da rota, existe apenas um batalhão para atender a demanda de um estado inteiro, e por esse motivo, ela cobre as regiões onde são mais altos os índices criminais, priorizando as ocorrências de maior gravidade. Alex Florencio, não é muito sobre a rota, mas sobre as polícias em geral. Porque quando as viaturas estão em ocorrência, na maioria das vezes, ficam estacionadas de ré em cima da calçada. Sempre tive essa curiosidade. Boa pergunta, Alex. Normalmente as viaturas ficam atravessadas quando é uma ocorrência mais complexa. Isso ajuda a impedir a passagem de veículos que podem atrapalhar no desfecho de uma situação. E o estacionar de ré facilita a saída das viaturas em caso de emergência. Além de ficarem atravessadas, você sabia que os motores das viaturas nunca são desligados? Cláudio Pereira. Elias, todas as viaturas, sendo de rota ou não, mantêm o padrão de circular pelo lado esquerdo da via. Seria para proteger o motorista da viatura? Cláudio, o patrulhamento de rota varia de acordo com a necessidade e as características das ruas e avenidas. A referência no patrulhamento do lado esquerdo da via é para você ter uma visão melhor do contrafluxo. Por exemplo, em uma avenida, os policiais observam os 2 lados da via, além da parte da frente e da retaguarda. Tudo depende da característica da via que está sendo patrulhada. Alexandre Ferreira, há quanto tempo você está na PM? Alexandre, em maio de 2020, eu completei 27 anos vivenciando o trabalho da Polícia Militar, em especial o trabalho da rota.
David Rodrigues, na missão em Venceslau, nossas tropas estavam preparadas para encarar o que ia vir? David, eu posso garantir que sim. Eu tive a oportunidade de acompanhar por uma semana a operação que deu origem à transferência dos líderes do PCC, embarcado em uma viatura de rota. Estou próximo da finalização deste documentário e nele você verá a dimensão desta grande operação. Enzo Bueno, como surgiu seu vínculo com a rota? Afinal, estar dentro do batalhão Tobias de Aguiar não é para qualquer um. Abraço. Enzo, um grande abraço para você também. Eu cheguei na rota em meados de 1993, fazendo reportagens ao lado do Gil Gomes. Com o passar dos anos, eu montei uma pequena produtora de filmes e fui me aproximando da tropa. Nessa época, eu era atirador da Federação Paulista e da Federação Brasileira de Tiro. E com essa prática esportiva, eu fui me aproximando dos policiais de rota, inclusive treinando com alguns deles. E como a rota sempre foi uma unidade polêmica, foi muito difícil chegar e adquirir a confiança dos comandantes. E eu só consegui ter acesso através de um político, que era deputado e amigo do secretário de Segurança Pública. E com uma série de restrições, eu produzi o filme Rota Comando em 2007, 2008. Em 2009, eu produzi o videoclipe com a música tema do filme dentro do batalhão da Rota. E depois disso, houve a mudança de mais um comandante. E como eu não o conhecia, eu fui apresentado a ele pelo meu amigo Sargento Everaldo. E comentei a respeito do Elias. Expliquei qual era o trabalho dele, antes que alguém já viesse fazer a cabeça dele ao contrário. E expliquei para ele a minha impressão com relação ao trabalho que ele fazia ali. Ou seja, principalmente eu percebia que o Elias era comprometido com aquilo ali. E mostrava o lado positivo, que até então a gente só está acostumado a ouvir e ler críticas. E esse cara chegou ali justamente para mostrar aquele lado como se ele fosse um integrante dali. Isso foi a impressão que eu passei para o comandante. E o coronel recebeu, e eu acho que teve a mesma impressão que eu. E a partir daquele momento, o Elias passou a ter uma maior liberdade e foi conhecendo mais o quartel. Foi quando, inclusive, sabedor dos problemas que ele poderia ter, chamei ele do lado, entendeu? E, baseado na experiência, a gente passou alguma coisa para ele, com relação à postura, para ele não se preocupar ou não ficar constrangido, inclusive com o comportamento de alguns policiais, que isso estava dentro do normal e cabia a ele provar que ele era um cara diferenciado. Inclusive, não muito aceito por parte da tropa, porque sempre existiu uma regra ali, era difícil do civil, entendeu? Se infiltrar, incorporar e participar. Porque, inclusive, faz parte da doutrina. Então, a tropa, com certeza, tinha uma certa desconfiança. Então, chamei do lado e falei para ele. Entendeu? Com relação à postura, se fosse sair em viatura, em relação ao comportamento, que observasse a forma que o policial de rota se posta, a conduta, entendeu? Que ele ali, no caso, é um cara que ele tinha que prestar atenção em tudo, ouvir mais, falar o mínimo possível, não interferir nas conversas dos policiais, não se intrometer, aquele dar palpite. E à medida que ele fosse adquirindo essa confiança, caberia a ele, estando ali, ele dar alguma sugestão ou coisa parecida. Mas isso seria com o tempo. E isso ele conquistou. E com essa pergunta chegamos ao final de mais um quadro sobre as curiosidades da Rota. E se você tem alguma dúvida sobre o trabalho da Rota, deixe sua pergunta aqui nos comentários deste vídeo e também no meu Instagram oficial, @diretoreliajúnior. E não esqueçam que no próximo dia 10/7 estarei sorteando 2 boinas que foram utilizadas pelos atores do filme Rota Comando. E para participar é muito fácil. Basta enviar uma mensagem de texto com o seu nome e o seu e-mail no WhatsApp da produtora.
DDD 11 99192 6035. O sorteio será realizado através de uma live no meu canal do YouTube às 20 horas. Boa sorte a todos e até o próximo vídeo.